Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, dia 26 de abril de 2020. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com um rosto triste e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde ia, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse domingo, a liturgia nos traz a narração dessa caminhada de Jesus junto com os discípulos no caminho de Emaús. Sempre Jesus, ressuscitado, aparece aos seus discípulos nesse primeiro dia da semana, que é o domingo. Por isso nós católicos temos o domingo como dia do Senhor, por causa dessas aparições do Cristo ressuscitado. É o Cristo que, ressuscitado, vive e reina no meio de nós e para nós. E nesse domingo, quando Jesus vai caminhando com aqueles discípulos tristes a 11 quilômetros de Jerusalém até Emaús, Jesus é um peregrino estranho. E Jesus, vendo aqueles homens tristes, cabisbaixos, aqueles homens que tinham Cristo como seu Salvador, como um grande profeta, como eles vão falar a Jesus,
E Jesus quer saber qual o motivo dessa tristeza deles. E eles vão dizer que é por causa de Jesus, que foi entregue pelos sumos sacerdotes, pelos chefes das sinagogas, para ser morto, condenado, para ser crucificado. E aqui Jesus vai, e os discípulos continuam narrando que eles escutaram das mulheres que o túmulo estava vazio, que os 2 discípulos foram até o túmulo e encontraram o túmulo vazio. Mas já faz 3 dias e o Cristo não apareceu para eles. Então Jesus vai repreender eles, como sois sem inteligência e lentos para crer tudo que os profetas falaram. E o próprio Cristo os anunciou que seria entregue pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes, que ele seria morto, crucificado, mas no 3º dia ele ressuscitaria. E aqui Jesus vai contando pelos profetas que o Antigo Testamento traz a revelação desse Messias que há de vir, que viria, que é o próprio Cristo. Desde Moisés, passando por todos os profetas, o Velho Testamento vem colocando essa esperança no povo de Israel, desse Filho amado de Deus, que Deus enviaria, o Emanuel, o Deus conosco, o Messias, para nos livrar da mácula do pecado. E aqui nós vemos que os discípulos ainda estão achando que o Jesus seria aquele que iria livrar o povo de Israel da tirania do Império de Roma. Mas Jesus vai contando tudo isso para eles e eles sentem o coração arder, mas mesmo assim ainda não reconhecem Jesus como o Cristo ressuscitado. Então, chegando em Emaús, Jesus faz de conta que vai mais adiante e eles convidam para que Jesus esteja com ele. As palavras de Jesus confortam o coração, traz paz e alegria, mas ainda não consegue olhar adiante, como Jesus nos fala no Evangelho de hoje, são lentos, sois sem inteligência para crer que o Cristo, que Jesus está ali diante deles. Então, quando ele é chamado para a ceia, para o jantar, Jesus toma o pão, dá graças a Deus e o distribui. Esse é o sinal que revela que ali diante deles está o Messias, está o Cristo ressuscitado, a partir da fração do pão, dar graças a Deus. Esse pão eucarístico que Jesus nos deu como a sua própria carne, como o alimento para o nosso espírito, que nos conduz à salvação. Então os olhos dos discípulos se abrem, depois que Jesus desaparece diante deles, eles reconhecem que ali era o Messias, que ali era o Cristo que havia ressuscitado e estava com eles. E eles, caminhando esses 11 quilômetros, não perceberam a graça de estar ao lado de Jesus. E assim, meus irmãos, somos cada um de nós, muitas vezes, somos lentos para crer, somos sem inteligência, pois Jesus nos deu a sua palavra, o seu ensinamento. Jesus caminha conosco a cada dia da nossa vida, nos mostra muitos sinais e, mesmo assim, não conseguimos ver esse Cristo ressuscitado ao nosso lado. Que nós possamos, ao participarmos da Santa Missa, da Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Cristo, que foi nos dado por próprio Jesus, para que nós alimentássemos o nosso espírito. Esse alimento que nos perece, que não perece, mas que nos dá a vida, pois Jesus mesmo nos disse: aquele que come da minha carne, que bebe do meu, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, este não encontrará a vida eterna. Que nós possamos reconhecer, através da Eucaristia,
a graça que o Cristo vive no estar no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo para cada um de nós.